bem-vindos ao canal. Você está no Ventando a Verdade de Volta. Eu sou Valdilen e nós vamos dar continuidade mais um capítulo da análise do que a gente se propôs, que é tentar entender o que é que está por trás, o que de fato ocorre, aonde está a origem, o início do conflito israelo-palestino naquela região ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Os judeus estão espalhados pelo mundo, Alemanha e tudo mais. Cai o Império Romano. Cai para quem o Império Romano? O Império Romano cai para o Império Turco Otomano. A queda de Constantinopla, 1473, século XV. Então, século XV cai o Império Romano do Ocidente, o Império Turco Otomano ocupa a Palestina. E aí, quando fala Palestina, a Ásia Menor ali, a ocupação é todo o Oriente Médio, a região da Síria, Iraque, aquela coisa toda ali. E a Turquia, porque a Turquia já é ali do lado, né? A Turquia é ali um pouco ao norte da Síria. Então, o Império Turco Otomano ocupa outro império sobre império. O desenho do mapa começa a mudar. Império sobre império. Esse império vai até a Primeira Guerra Mundial. O que ocorre? Final do século XIX, um cidadão chamado Theodor Herzl, ele inicia um movimento chamado de sionismo. Esse movimento do povo hebreu, do povo judeu espalhado pelo mundo, era um movimento que se destinava a puxar de volta os judeus que estavam espalhados pela Europa para a área da Palestina. Mas antes disso, observem bem, os judeus que estavam espalhados pela Europa, então, o mundo ocidental conhecido, não se conhecia ainda o continente americano, e aí ocorrem no século XVI, né? Final do século XV, começo do século XVI, as grandes descobertas, e inicia o processo de colonização do continente americano, o mundo novo. O que ocorre? As coroas sem dinheiro, no caso da coroa espanhola, a coroa portuguesa. Aí, o que faz o processo de colonização, década de 30 do século XVI? O dinheiro judeu, uma família banqueira, os Fogg chamado, financia o Brasil, financia a colonização do Brasil. A chamada Casa das Índias, foi financiada com dinheiro judeu. Então, o judeu acumulava dinheiro e estava nessa coisa. Só não tinha pátria. E no final, então eles participam, aí vem para o Brasil foi a primeira colônia judaica fora da Europa, foi a do Brasil, no continente americano, depois é a de Nova York, a colônia judaica de Nova York, e aí eles se espalham, Estados Unidos, pela América do Norte, América do Sul, aqui no caso Brasil e tal, participam do processo de colonização. E aí, mas o que é importante é que quando chega no final do século XIX, esses judeus que acumularam muito dinheiro, que tal, eles simplesmente, o que tem que ser dito, deve ser dito, e eu vou dizer agora. Ora, os judeus sempre viveram numa realidade antissemita. O que é? Ao deixar a área do Oriente Médio ali, a Palestina, onde ia, na realidade, existia uma rejeição, um processo de rejeição. Então, racismo em relação ao judeu é muito antigo e foi muito fundamentado, foi muito fomentado vamos dizer assim, pelo movimento da igreja, pelos cristãos. Por que pelos cristãos? Porque carregaram a tarja de ter traído Jesus Cristo, o assassinato de Jesus Cristo. Então, a igreja contribuiu muito para um processo, para construir um estigma para a etnia judaica, a ponto de em todo lugar desenvolvido, onde desenvolvia o cristianismo, crescia o antissemitismo. Aonde o cristianismo chegava e tomava de conta culturalmente, né, o processo de catecismo do cristianismo, era dizer que Jesus foi traído por Judas, o Iscariotes. Então, a morte, tudo, aí havia a rejeição, o povo reagia a isso, né, na ignorância. E aí nasceu um processo de antissemitismo inoculado no corpo das pessoas.
essa coisa foi febril para os judeus. Na Europa, eles viveram a vida toda com isso. Então, às vezes, se escondiam tal. O fato de ter uma cultura muito forte, dar muita fortaleza à cultura, segurança, fez eles lutarem a ponto de ter de volta uma pátria. Mas só a cultura faz isso, né? Assim como a cultura também escraviza. O judeu, ele sofria isso. Se a gente olhar, por exemplo, grandes clássicos de a arte, a cultura ocidental, pessoas geniais que a gente olha para a obra e diz, cara, que coisa genial. Você vai ver, quando se trata de semitismo, né, eles têm, até nas próprias obras, a receita da repugnância, né, do racismo. E eu digo isso tranquilamente porque são muitos considerados geniais que produziram coisas em relação ao judeu triste, né? Mas aí vamos dizer que esse antissemitismo foi criado. Então, por causa disso, final da década de século XIX, resolve iniciar um movimento para fazer vaquinha, para juntar dinheiro, juntar os grandes, o banqueiro Rothschild, a família Rothschild, todos se envolveram num processo de criar um movimento, né, com esse res, para voltar de novo à Terra Prometida, para voltar a Canaã, criar um país para eles. Esse movimento entrou no século XX, iniciando alguns processos. Quando na Sérvia, na cidade sérvia, assassina o herdeiro do trono austro-húngaro, né, Ferdinando, foi assassinado em 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra para a Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, entrou na guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, entra na guerra para enfrentar a Rússia. Então, em 1914, começou uma guerra por causa de uma coisa que se disseminou na Europa toda e aí virou a Primeira Guerra Mundial. Movimento armado de 1914 a 1918. Esse movimento, ele vai causar uma coisa interessante, que é mudar a realidade da Palestina, ainda no decorrer do movimento, ainda no decorrer da guerra. O que eu estou querendo dizer? Bom, a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha para poder derrotar o império poderoso, concorrente do Império Britânico, que ainda queria funcionar como império. Aí, o que ocorreu? O Império Turco-Otomano entra na guerra, e era ele quem era o detentor, ele quem colonizava a Palestina, e ao entrar na guerra, se afundou. O Império Britânico, que era o outro concorrente dele, concomitante, assume. E aí, antes do ano de 1917, antes da guerra acabar, um chanceler britânico, o ministro de Negócios Estrangeiros, na realidade, chamado Arthur James Balfour, ele escreveu uma declaração, ele chamou de declaração, e encaminhou para um sionista do movimento sionista, né, a família de judeus que vivia na Inglaterra, a família Rothschild. E aí, dizendo que quando a guerra acabasse, se a Inglaterra vencesse, o Reino Unido vencesse a situação e passasse a pretensão de um mandato britânico para a Palestina depois de derrotar o Império Turco-Otomano, ele via com bons olhos, o rei via com bons olhos a criação de um Estado judeu lá na Palestina, que era a colônia. Então, isso foi a coisa chamada de Declaração do Balfour. Isso foi a bomba que gerou isso que a gente está vendo agora no Oriente Médio. Até ali, todos os problemas do Oriente Médio era tratado, era colônia imperial, a Palestina, mas vivia em paz, povos palestinos e judeus. Eles não tinham conflito. Os dois eram colonizados do Império Turco-Otomano.
Mas aí, meu amigo, é nesse ponto que a coisa traça. Com a declaração do Balfour, isso espantou os palestinos, isso matou os palestinos e criou um peitoral de aço para os judeus que estavam lá. Então, os judeus que estavam na Palestina se empolgaram, criaram milícias, começaram a retornar à história antiga dos caras que lutavam contra a ocupação romana, ressuscitou as milícias, ressuscitou. Então, nos kibbutz dos assentamentos judeus, quem cuidava agora era as milícias judias, Haganah, né, que é a porta de entrada das Forças de Defesa de Israel. É o que virou a Força de Defesa de Israel. Então, eles criaram e eles mesmos administravam. Foi criada uma agência judia para lidar com um império, que no caso virou o britânico, tomou de conta através de um mandato das Nações Unidas, da Liga das Nações, não existia, não era Nações Unidas, não era a ONU, era a Liga das Nações, né? Foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, né? E aí o que ocorreu? A Inglaterra disse que queria o mandato, a Alemanha, a França, a Itália, a França disse, não, tudo bem, pode deixar lá. Ninguém questionou os vitoriosos da Primeira Guerra. Então, quando foi assinado o Tratado de Versailles em 1919, que botou a Alemanha de joelho, deu a ela um tapa na cara, ou seja, matou o concorrente do Império Britânico, foi isso que eles queriam fazer, e aí resolveu dar carta branca para a Inglaterra ter um mandato representando a Liga das Nações, administrando a Palestina. E aí ela já tinha dito que ia criar o Estado. Quando ela disse quando a declaração foi feita, ela se comprometeu dizendo que não ia prejudicar o direito dos palestinos que lá vivia. Mas não disse que ia criar o Estado palestino. Essa foi o drama. Então, o que ocorreu? Terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou humilhada, voltou para trás, começou a sair as notícias, um cara que saiu da Áustria e foi para a Alemanha, de repente, né, vocês todos ouviram falar dele, chamado Hitler, começou a botar a culpa no judeu pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o culpado era o judeu e tal. Já não bastava ter traído Jesus Cristo, e criou aquela realidade que todos conhecem. Preparou o caminho para futuramente criar os campos de concentração, matar judeu no balde e aquilo, e o mundo não se escandalizar. O caminho foi feito, traçado. Primeiro com a humilhação que foi feita à Alemanha. Criaram a situação para sair um monstro do povo, um monstro do meio do povo, eleito para governar o império, ressuscitar um terceiro Reich. Essa foi a história. E nesse momento a vítima passa a ser o judeu. Porque antes de começar a guerra mesmo, que é a segunda, os judeus começaram a pagar a fatura, pagar a conta dessa trama sórdida do império que gosta de imperar. Só que o que ocorre? O Império Britânico tomou o mandato e aí o movimento sionista começou a arranjar dinheiro, juntar dinheiro, comprar navio e botar o pessoal para sair de Marseille, do litoral da França no Mediterrâneo, e ir para a Palestina. Houve os conflitos, aqui e acolá, prendia um, prendia outro, o mandato britânico e tal. Mas existia lá na Palestina uma agência judaica para tratar dos interesses judaicos junto ao Império Britânico. Quem era o agente judaico, no caso? Era o cidadão que depois se tornaria o pai do Estado de Israel, né? O fundador do Estado moderno de Israel. Nome: David Ben-Gurion. Essa pessoa, futuramente, vai fundar o Estado de Israel. Ele era o agente, né? Tinha sob a responsabilidade dele o trabalho da Haganah, que era a polícia, os mercenários que fazia o controle da segurança dos kibbutz israelenses. Aí Palestino passou a ser vítima da jogada. Então começou a existir na Palestina os conflitos interraciais entre palestinos e judeus. Os que estavam lá e os que chegavam. Porque chegavam, tomavam de conta, tomavam área dos palestinos.
Essa é a jogada. Então o começo começa a aparecer com o que a gente vai ver agora, onde é que está a responsabilidade. Observem, eu já estou passando do meu período, mas eu vou dizer o seguinte, nós ficamos nesse capítulo exatamente nessa história. A Declaração Balfour, que diz que o Reino Unido, como um mandato da Liga das Nações, se comprometia a ver com bons olhos a criação de um Estado sionista lá na Palestina ocupada. Isso tocou, assim, incendiou quem estava lá na Palestina. O povo que vivia junto com o outro, sem problema, passaram a se odiar. Iniciou o movimento de o tráfego em navios de judeus que estavam na Europa e nos Estados Unidos na direção da Palestina, para se preparar para essa criação desse Estado. Tudo, compraram arma, fizeram todo o processo. E o Império Britânico ajudando, mesmo parecendo que não estava querendo ajudar, mas ajudando. As milícias foram armadas, Haganah, por exemplo, que fazia exatamente o que faz o chamado terrorista, que eles chamam de terrorista hoje, e tal, que estava lutando por uma terra, por uma pátria, como os palestinos atualmente estão lutando por uma pátria. Mas aí nós vamos deixar aqui, nós vamos continuar no próximo capítulo, exatamente de onde a gente parou. A situação depois da declaração, depois das animosidades lá na Terra Santa, na Palestina, e a partir daí como é que essa coisa começa a degringolar de vez, até chegar na Assembleia da ONU que cria o Estado de Israel. Beleza? Eu vou deixar vocês aí com o Pablo Pueblo, uma música, tema desse assunto, e a gente volta. Assinale no sininho, se inscreva e também faça os seus comentários. Deixe os seus comentários no nosso canal que a gente responde. E vamos lá, daqui a pouco nós temos outro vídeo tratando da continuidade dessa história triste e catastrófica. Até lá! A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar descansa em paz, Arani Kaiowá, marcando lugar, o aqui Arani Kaiowá, lele lele lele, papapararara, inde lele lele, patatatarara, ye lele lele, papapararara, inde lele lele. A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, o choro cantando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente
sob a alfombra, vim te desejar. Descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que estás, Guarani Kaiowá. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.